Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Anderson Contaif, eu sou médico, especialista em clínica médica e trabalho com relacionamentos envolvendo pessoas com dependência emocional e transtorno de personalidade narcisista. A sua mente é capaz de coisas extraordinárias. Protegê-la de memórias dolorosas traumáticas pode ser uma delas. Quando uma experiência é demasiadamente chocante e sobrecarrega seus mecanismos e recursos inatos de enfrentamento, o seu corpo pode procurar maneiras de processar a experiência. Em raras ocasiões, a perda de memória pode ser resultado de um trauma. Como o trauma afeta a memória? A perda de memória descreve uma ampla gama de sintomas que podem apresentar incapacidade de recordar certos ou todos os detalhes de uma experiência vivida. Muitas vezes isso aqui é chamado de amnésia. A perda parcial ou total de memória pode ser causada por vários fatores, que incluem uma lesão cerebral, uma doença crônica de longo prazo, como Alzheimer, uma infecção viral, uma encefalite viral, um envelhecimento, febres altas, convulsões, uso de substâncias hipnóticas, anestésicos, acidentes cerebrovascular, que é o AVC, condições de saúde mental e o estresse pós-traumático. Em alguns casos, como lesões ou doenças, as memórias podem desaparecer como resultado de danos, especificamente lá no parênquima cerebral. No entanto, quando se trata de amnésia resultante de uma experiência traumática, as memórias podem ainda estar lá, apenas escondidas e inacessíveis. Uma possível razão pela qual o seu cérebro interrompe memórias extremamente dolorosas é que ele está tentando se proteger. Se uma experiência foi demasiadamente perturbadora e dolorosa, até mesmo pensar nela ainda pode ser algo opressor. E como resultado, seu cérebro pode assumir o controle e decidir que você não precisa reviver aquela experiência na sua mente. E isso pode bloquear essa memória da sua consciência. A amnésia está levando você, embora você não perceba, a se proteger de reviver aquela experiência. E a forma como o cérebro suprime essas memórias ficou envolto em um mistério até 2015, quando um estudo com roedores indicou a existência de subcaminhos de memória no cérebro. E esses caminhos parecem ser ativados durante uma resposta de medo. Os subcaminhos de memória referem-se a uma cadeia de comunicação entre células cerebrais, que também podem ser os próprios neurônios, que são responsáveis por enviar informações sobre as experiências vividas. É como se fosse uma estrada na memória do cérebro, por assim dizer. E de acordo com essa pesquisa, os eventos indutores de medo afetam receptores celulares específicos para um aminoácido que é o GABA. E nessas vias do cérebro. Então, por conta disso, esses receptores contornam caminhos tradicionais da memória durante um evento de medo, criando uma nova rede de memória. Em outras palavras, eles seguem um caminho diferente das memórias típicas para que essas memórias não cheguem ao seu destino habitual. E ao contrário das memórias normais, essas memórias de caminhos alternativos, elas ficam trancadas, só podendo ser acessadas se os mesmos receptores se tornarem ativos novamente. Mas pesquisas em humanos são necessárias para determinar o mecanismo exato que leva o cérebro a codificar memórias traumáticas de maneira diferente, com certeza. Então, que tipo de trauma causa a perda de memória? Trauma refere-se a uma resposta emocional a qualquer evento ou incidente significativamente angustiante que a pessoa passa. O que é demasiadamente doloroso para você pode não ser o mesmo demasiado para uma outra pessoa. Assim, a experiência traumática que leva à perda de memória pode ser diferente para cada pessoa, porque a gente é diferente. E nem toda experiência traumática leva à perda de memória. Este efeito pode variar com base em fatores como o seu estado de saúde mental, naquele momento do evento, o suporte que você recebeu imediatamente após o evento, que é sua rede de apoio, seus recursos emocionais no momento do evento, que é o seu autoconhecimento e autoproteção, a intensidade e duração daquele incidente, às vezes que dura muitos anos. E quando você pensa em perda de memória e trauma, você pode pensar no transtorno de estresse pós-traumático, que chama de TEPT. Uma condição de saúde mental bem conhecida que pode incluir sintomas de flashbacks e de pesadelos que essa pessoa venha a ter. Então, o transtorno pós-traumático pode envolver a perda de memória relacionada ao trauma, mas nem todo estresse pós-traumático resulta em TEP e TEPT. Então, quer dizer, não é sempre que você tem uma situação ruim que isso vai gerar um estresse pós-traumático. A perda de memória é um sintoma complexo, pode ser experimentada como resultado de uma série de condições de saúde mental relacionadas ao trauma. Alguns conceitos relacionados à perda de memória traumática que são explorados por diferentes abordagens psicológicas, elas incluem a amnésia dissociativa, a separação de padrões, regressão, negação de trauma. Então,
Anteriormente era conhecido como amnésia psicogênica, que é a amnésia dissociativa, que é listada como uma condição de saúde mental lá no DSM-5-TR. A amnésia dissociativa é caracterizada pela incapacidade de recordar informações importantes sobre si mesmo como resultado da dissociação, que está mais comumente relacionada a trauma ou estresse extremo. A amnésia dissociativa geralmente ocorre com sintomas de transtorno de estresse pós-traumático. Já a dissociação é a desconexão ou distanciamento dos seus pensamentos, sentimentos ou comportamentos, como se você estivesse se observando da perspectiva de uma outra pessoa. A separação de padrões é o processo pelo qual o seu cérebro passa para diferenciar experiências semelhantes. Você pode ter ido ao dentista 2 vezes, por exemplo, mas você consegue só se lembrar de cada visita individualmente, apesar de terem muitas características nesses encontros. Quando você passa por um estresse pós-traumático, ansiedade, problemas com a separação de padrões podem afetar a sua resposta à sua memória. E, em vez de perda de memória, você pode desenvolver uma resposta de medo generalizada a múltiplos estímulos desta memória. E isso pode parecer perda de memória, porque sua resposta se torna vaga em vez de uma resposta específica. Memórias reprimidas são um conceito altamente debatido em psicologia, mas a crença dominante é que a regressão total de memórias é quase inexistente. A maioria das pessoas consegue recordar pelo menos algumas partes de um incidente traumático, mesmo que a memória possa estar incompleta. Uma pesquisa que foi feita em 2018, por exemplo, indica que a negação, como mecanismo de defesa, tem o poder de bloquear memórias indesejadas. Isso não significa que suas memórias se foram, elas estão lá. Mas, em vez disso, a negação ajuda a minar a confiabilidade da memória, um processo frequentemente conhecido como esquecimento induzido pela negação. Ok? Então, a memória pode estar lá, mas você não a considera significativa, ou pode não ter certeza do que aconteceu dessa forma. Existe uma confusão. Existem muitas teorias sobre o processamento da memória. A maioria dos conceitos convencionais divide a memória implícita e explícita em 3 categorias principais: a memória sensorial, a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. E dentro dessas categorias, há muitas subcategorias de memória adicionais que vão ter a memória semântica, de conhecimentos gerais, memória episódica, que é conteúdo autobiográfico de um acontecimento, memória emocional, que são sentimentos vivenciados durante um evento, memória processual, que é a capacidade de realizar tarefas sem pensamento consciente. O estresse traumático pode afetar qualquer uma dessas memórias. Em cada categoria, pode ser assim: memória semântica, incapacidade de vincular eventos, palavras ou pensamentos para criar uma memória. Memória episódica, memórias fragmentadas sobre como você vivenciou a ordem de um evento. Memória emocional, a resposta de medo intensificada de memórias não relacionadas. Memória processual, os hábitos podem mudar ou surgir da antecipação do medo. E então, dessa forma, eu posso te afirmar que a cura do trauma é possível. E isso inclui possíveis sintomas, né, como a própria perda de memória. Então, algumas das opções de terapia podem ajudar na perda de memória traumática e outros sintomas de trauma, que vão incluir a terapia cognitivo-comportamental, que eles chamam de TCC, a terapia comportamental dialética, que é a TCD, a terapia de exposição prolongada, que é a EP, a dessensibilização e reprocessamento do movimento ocular, que eu sou muito fã, já usei inclusive, nos meus casos, quando eu passei pelo Covid, né, no Hospital de Campanha do Maracanã, chama de EMDR. E eu quero saber o seguinte: esse vídeo foi útil para você? Né? Não deixe de acompanhar esse outro vídeo aqui embaixo, porque são outros conteúdos que eu tenho que são relacionados a esse vídeo aqui, como a amnésia de abuso. A amnésia é um dos principais fatores que leva alguém a permanecer numa relação abusiva. E isso faz essa pessoa ficar ali, naquele relacionamento. Amnésia de abuso. Por que as pessoas permanecem em relacionamentos abusivos? Se você quiser saber mais sobre o transtorno de personalidade narcisista, como lidar com esse tipo de pessoa, esse relacionamento complicado, se quiser passar a entender sobre sua dependência emocional e, de uma vez por todas, tratar esse negócio para isso não te afetar mais, eu quero te apresentar o meu material. Não sei se você já o conhece, mas se você não conhece ainda, vai no seu navegador e digita aí, www.quebrandoasalgemas.com.br. É fácil mesmo, quebrando as algemas, www.quebrandoasalgemas.com.br. Você vai ter acesso ali a um conteúdo meu de mais de 69 aulas, passo a passo, onde eu te explico o que é narcisismo, a relação disso com a dependência emocional, o que você faz quando você tem que conviver com essa pessoa por algum motivo, né? É seu chefe do trabalho, é por conta dessa pessoa ser pai do seu filho, a mãe da sua filha, é porque é seu próprio pai, é seu próprio filho, seu irmão, é seu vizinho. Você vai ter que conviver com aquela pessoa de um jeito? Eu tenho um módulo só para isso aí. Ah, como termina com o narcisista do jeito certo? Tem um módulo de vídeo só para isso aí. Ah, como é que eu faço para recuperar minha identidade? Tem um módulo só para isso. Mas como é que eu faço quando eu tenho filhos com uma pessoa narcisista? Também tem um módulo sobre isso. 69 aulas, com todas as transcrições,
Você pode baixar, deixar aí no seu celular, no seu computador. E o mais legal, você pode assistir a hora que você quiser. Está dentro da Hotmart, você vai lá, tem acesso durante um ano para assistir isso tudo. E ainda entra na comunidade de grupo de apoio, onde os nossos alunos que estão ali em diferentes fases do aprendizado estão conversando, batendo papo. De vez em quando também eu entro ali, puxo uma conversa, mostro um conteúdo. E é muito interessante você se sentir numa comunidade. Você vai conhecer uma comunidade de sobreviventes no Brasil, que são dos alunos doutorandos. Quebrando as algemas. Se você gostou desse vídeo, por favor, não deixe de curtir, né? Porque é importante para mim aqui, compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. E não deixe de comentar também, né? Porque os comentários sou eu mesmo que respondo você. Beleza? Até o próximo vídeo aqui no meu canal.